Convido ao palco o professor Denizar Alberto da Silva Melo, diretor de graduação da PUC-RS. O professor Denizar traz uma sólida experiência na gestão e implementação de programas de extensão universitária que conectam o aprendizado acadêmico à prática profissional, ampliando as competências e a empregabilidade dos estudantes. Nesta palestra, vamos compreender como a extensão universitária pode tornar um verdadeiro motor de trabalhabilidade, fortalecendo o vínculo entre instituições de ensino, estudantes e mercado de trabalho. Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Boa tarde a todos. Professor Marcos, lhe saúdo, em nome do senhor, saúdo os demais colegas aqui presentes, todos aqui. Eduardo, muito obrigado pelo esse convite, me sinto muito honrado. Eduardo valoriza nosso parceiro de tantos projetos na área de implementação de soluções para conseguir buscar os alunos, conseguir organizar nossos processos acadêmicos. Também vejo aqui nossos colegas do PUC Carreiras, que são as nossas grandes parceiras na universidade, e que nos ensinam muito sobre a questão de trabalhabilidade, nos auxiliam e nos dão suporte para todas as questões vinculadas a estágios, trilha de carreiras, organização dos estudantes, apoio, mentorias, enfim. Então, nessa tarde, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre extensão universitária. Parece, assim, diferente alguém da graduação vir falar sobre extensão, mas que deu o pessoal da extensão. Então, a gente teve na nossa universidade uma mudança de paradigma nesse sentido, porque quando veio a curricularização da extensão, nós entendemos que a extensão hoje faz parte, sei lá, de 60%, 70% das atividades de extensão de toda a universidade. Então, fazia sentido ficar perto da graduação, porque, na verdade, ali 10% da carga horária dos currículos não é uma coisa trivial. Então, hoje, nós organizamos a extensão dentro da diretoria de graduação. É um experimento que já dura 5 anos, e, por enquanto, a gente está conseguindo fazer funcionar. Passado o tempo, a gente está hoje, de 23 para cá, implementando aproximadamente 50% da curricularização. Então, ainda temos um longo trecho pela frente, mas está crescendo muito. É gigantesca a obra. Então, a gente percebe que, provavelmente, em algum tempo, a gente tenha que revisar também essa estrutura e ver outras possibilidades. Mas eu ouvi os colegas falar, gostei muito da tua fala, Enzo. Eu lembrava de uma fala do Karnal, ele cita muito o Zygmunt Bauman, que fala sobre realidade líquida. A única certeza que fica hoje é que as coisas vão ser diferentes amanhã. Isso a gente pode ter certeza. Aquela segurança que nós tínhamos quando eu me formei, por exemplo, queria ir para uma grande universidade, e graças a Deus consegui ser professor. Meu sonho era ser professor, mas eu não sabia direito do quê. Podia ser engenharia, podia ser, sei lá, área da saúde. Eu era protético, eu fiz prótese odontológica no ensino médio. Aí, quando cheguei na universidade, acabei caindo na fisioterapia. Aí me formei em fisioterapia, fazer mestrado, doutorado, fui direto da aula, mas só que não deu muito certo, porque aí me chamaram para coordenar um curso lá em 2000, fiquei 16 anos como gestor num curso de fisioterapia, saí de lá, fui trabalhar com avaliação institucional, depois agora estou na diretoria de graduação, esses dias me disseram que eu tinha que trabalhar com BI, tive que aprender a trabalhar com BI. E assim, lá na minha formação eu não sabia o que era BI, nem sabia que existia um BI. Então, a grande pergunta que a gente se faz hoje é assim, um aluno que entra hoje na graduação, ele vai se formar se for um tecnólogo, daqui 2 anos e meio, 3, 4, 5 anos, para um mundo que ele não sabe o que vai ser. Aliás, ninguém sabe. A única certeza que a gente tem é que esse aluno precisa de algumas habilidades e competências que ajudem ele a continuar aprendendo para o resto da vida. A Organização Mundial do Trabalho fala que até 2030, as pessoas vão passar por múltiplas carreiras. Aquela carreira que nós tínhamos sólida, sonhava em ser alguma coisa que tu vai ser engenheiro, vai ser médico. Hoje, nos times de inovação, nas grandes empresas, as pessoas não sabem qual é a sua profissão, cada um contribui com as competências, habilidades, competências hard skills, sem dúvida nenhuma, mas também essas soft skills. Quem nunca ouviu aquela frase? As pessoas são contratadas pelas hard skills e desligadas pelas suas faltas de soft skills. Só que, de novo, o Einstein dizia uma coisa que eu acho muito, das muitas frases dele, tem uma que é muito cara para mim. É muita loucura tu repetir a mesma coisa esperando resultados diferentes. E quando a gente olha para a educação, parece que as pessoas não entendem essa frase. Eu olho para a minha sala de aula, a única pessoa que envelhece sou eu. Os alunos têm sempre a mesma idade. Sempre a mesma idade. E mudam as gerações, mudam as formas de enxergar o mundo, mudam as concepções. As escolas hoje, de ensino médio, ensino fundamental, elas têm uma outra forma de ensinar.
E os alunos chegam na universidade, às vezes, e... Opa, só que eu tenho aqui uma aula transmissiva, é uma prova teórica, no máximo tem que apresentar um trabalho. Ou seja, é um modelo que para eles já é muito estranho. E eles têm na frente um telefone de altíssima tecnologia, com uma tal de inteligência artificial, onde eles olham para o professor e dizem, não, professor, só um pouquinho, está no mínimo um pouquinho inconsistente o que tu está falando. Então, na verdade, o que a gente percebe, né, quando a gente fala em trabalhabilidade, quando a gente fala em mudança, né, esse conceito da trabalhabilidade, ela vai muito além de trazer para a pessoa uma forma de conseguir ou se manter no emprego. A trabalhabilidade nasce, né, de condições que permitam a pessoa a se inserir, manter e progredir num mundo que a pessoa vai precisar de formação hoje para o resto da vida. Né? Hoje, lá na universidade, a gente tem percebido o volume de solicitações de educação corporativa que as empresas do entorno têm pedido. As pessoas precisam formar times com competências específicas. Não interessa quem é aquele time, se tem engenheiro, se tem administradores, se tem químicos. Na verdade, aquela empresa, naquele momento, precisa crescer em determinados aspectos. E, de novo, eles pedem uma solução pronta. Pega lá o cardápio de opções de competência que a gente detém, e aí a empresa vai lá e monta aquela formação para aquele time, e aí consegue avançar nos desafios que a realidade enfrenta hoje, né? Que a empresa, quando criou, não sabia que ia acontecer. Então, na verdade, o que a gente precisa hoje é uma revisão muito, muito drástica da forma que a universidade prepara os seus estudantes para o mundo que vem pela frente. A gente já não fala mais em futuro. Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, no futuro as coisas vão ser complicadas. Não, hoje no presente as coisas são complicadas. Hoje no presente as coisas, a gente já não consegue mais entender. Eu tenho alguns colegas que dizem assim, como é que eu lido com a IA? O que eu faço? Como é que eu resolvo? Quando eu peço para o aluno fazer um texto estruturado, como é que eu pego aquele texto e sei que foi ele que fez ou não foi ele que fez? Ah, mas quando vem a IA, ele está muito bom. Não, é só pedir para a IA escrever mais ou menos. Ela faz o que ele precisa. Então, assim, como é que essa forma de educar muda? E eu sou um entusiasta, muito entusiasta, da regulação acadêmica nesse país. Eu acompanhei os sinais desde 2004, fui 20 anos avaliador de curso, aprendi muito com os sinais. Acho que quem lembra, antes dos sinais, nós tínhamos a CESU, que era uma questão bastante complexa, e os sinais trouxe um vigor no que se refere à educação superior do país e à indução de qualidade a partir da avaliação. Mas eu acho que nenhum movimento regulatório foi tão complexo quanto a curricularização da extensão. Porque, de novo, agora não é mais opcional. A gente tem que fazer diferente. A gente tem que fazer uma formação em contexto. As soft skills, que para nós eram tão difíceis de ensinar e muito mais difíceis de avaliar, hoje, na educação em contexto, na educação na fronteira com a pessoa que precisa daquela ação, que precisa daquele serviço, em soluções reais de dia a dia, o aluno se desenvolve de forma natural. E é impressionante quando a gente olha o brilho no olho do estudante entregando um projeto, entregando uma solução para um segmento social, para uma empresa, o orgulho que nasce daquele momento onde o parceiro do projeto diz para ele assim, não, a tua solução está perfeita. E ele olha e diz assim, estou no segundo semestre, eu estou no terceiro semestre, eu estou no quarto semestre, eu já consigo fazer alguma coisa que responde. E mesmo que eu não tenha todo o conhecimento, eu consigo montar situações que possam ajudar a resolver e as pessoas possam realmente aproveitar isso que eu estou fazendo. Isso não tem preço, porque isso transborda. Às vezes, alguns coordenadores já nos pedem assim, 10% para mim é pouco, eu preciso de mais extensão. Não, você vai ficar nos 10%, porque a extensão é complicada. A gente tem que ter uma série de evidências, tem que fazer... Agora, nada impede que a metodologia seja aplicada para outras disciplinas. Porque, na verdade, o aluno aprende muito mais do que aquele conteúdo que ele veio buscar. E que a aula transmissiva, às vezes, já não dá mais conta. Então, quando o aluno tem que buscar o conhecimento, né, para poder resolver problemas reais de pessoas que vão, dali para frente, mudar a sua trajetória, ter mais oportunidades e, eventualmente, inclusive, também poder contribuir para projetos efetivos que mudam uma determinada empresa, um determinado segmento social mais complexo, isso transforma. E essas soft skills, elas nascem naturalmente de um processo, claro, bem conduzido. Mas também não adianta apenas essa mudança de contexto do estudante. O professor também tem que ser capacitado para isso. Tem que ter uma metodologia diferente, tem que ter uma forma de avançar. Então, a extensão, ela nos traz, na verdade, uma série de questões importantes e que acabam, né, contaminando os demais colegas, as demais disciplinas e a trajetória do curso. Eu tinha preparado alguns slides aqui que eu vou pular, né? O nosso colega já apresentou de forma tão brilhante aqui, e claro, num fórum como esse, não tem como a gente fugir dessa fonte de referência comum, que são as habilidades e competências essenciais. Os slides são exatamente iguais, parece que a gente conversou antes de falar para cá. Então, assim, do que fica para mim aqui
é que, um resumo de tudo isso, né, eu entendo que, hoje, a tecnologia ela é irreversível. Ela cada vez mais vai tomar conta de toda a nossa vida. De toda a nossa vida. Ninguém mais vai conseguir viver nos próximos anos sem auxílio de tecnologia. Mas também, tecnologia sem humanidade não funciona. Né? E a humanidade ela passa a ser uma competência a ser desenvolvida, mas essa frase parece muito estranha, considerando que nós somos humanos. Mas o quanto a gente se afastou dessa humanidade ao longo dos últimos anos. Então, essa busca, essa reorientação, né, ela é fundamental. Né? Porque, de novo, as soft skills hoje, elas não são complementares, elas são estratégicas. Estratégicas. Ninguém consegue resolver problema, ninguém consegue participar de uma equipe de criação, de uma equipe de desenvolvimento, se não aprender a trabalhar em conjunto, se não aprender a ouvir o outro, se não aprender a trocar, se não aprender a construir. Então, assim, ou as pessoas se desenvolvem, ou elas não vão ter espaço. Num mundo que não vai mais ter emprego, ele vai ter trabalho, vai ter uma função social, e a partir daquela função social vai ser remunerado para sobreviver. Né? A Europa hoje está com um problema gigantesco de pessoas que vão ter um exército de pessoas que não vão ter empregos no futuro, né? Mas que precisam estar ativos no mundo do trabalho. Então, essas questões a academia tem que se debruçar e a gente tem que buscar soluções criativas. Né? E eu acho que a extensão não é a solução de todos os problemas, mas é um passo importante porque ela tem feito uma transformação muito grande no cenário da educação superior nesse país. Então, gente, de formas gerais, né, eu quero trazer para vocês um pouquinho aqui do contexto da curricularização, porque, na verdade, vocês sabem, né? A nossa Constituição de 88 já falava no tripé ensino, pesquisa e... Né, mas a extensão sempre falava com uma voz mais baixa. Se não fosse uma universidade federal ou com as nossas comunitárias, assim, a realidade é clara. Eu avaliei curso por 20 anos. Né? Então, a gente sabe que algumas instituições não dão tanto ênfase para a extensão como para ensino e pesquisa. Né? E isso ficou assim por algum tempo, até que, né, nós tivemos ali a Resolução 7 de 2018, que definiu claramente, primeiro, deixa eu só voltar aqui que não está voltando. Primeiro, o que é extensão? Até aqui não existia no país o conceito de extensão, pelo menos não um conceito legal. Bom, tínhamos fóruns dos extensionistas das universidades federais, tinha das comunitárias, tinham vários fóruns que discutiam extensão, mas a definição oficial está aqui. Né? Ou seja, intervenções que envolvem diretamente as comunidades externas à IES e que sejam vinculadas às atividades estudantis. Esse conceito, eu perguntei para vários pró-reitores de extensão e as pessoas, cada um tinha uma definição que não ficava muito clara. Agora aqui está muito claro, isso está na resolução, cumpra-se. Ou seja, a atividade de extensão envolve 3 atores de forma muito específica: professor, estudante e comunidade externa. Mas, de novo, a partir do protagonismo do estudante. E eu paro aqui para falar esse ponto, porque assim, é impressionante o que os estudantes conseguem fazer quando nós deixamos, quando nós acreditamos, quando nós encaminhamos, quando nós orientamos, quando nós mostramos qual é o caminho. O retorno normalmente é muito, muito grande. Uma coisa é um trabalho que o sujeito faz lá apenas como um ensaio, outra coisa é quando tem alguém na frente dele que precisa da solução. Eu venho da área da saúde. Na área da saúde, isso já é assim a vida inteira. Quando eu chego com um aluno na beira do leito para atender um paciente, aquele momento é muito interessante. Além das aprendizagens que ele precisa saber de fisiologia, patologia, ele tem que ser uma pessoa interessada por outra pessoa e não dá para simular. Quando o aluno chega na frente do paciente, ele não simula, ele não inventa, ele não cola, ele precisa ser ele. Ele precisa desenvolver aspectos relacionais de forma muito intensa. Então, a área da saúde sempre fez isso. Né? A área da saúde, seja o curso que for, enfermagem, fisioterapia, medicina, o pessoal aprende em tempo real. A exposição é muito intensa. O que a gente está fazendo agora? Transferindo isso para todos os outros cursos da universidade. Porque a extensão é a mesma coisa. Tu tem o teu cliente na tua frente e tu precisa, né? Tu se sente responsável, o aluno se sente responsável pelo projeto. Ele abraça o projeto com sangue no olho porque ele diz, não, a gente vai ajudar a resolver. A gente vai ajudar a levar para frente. Então, esse protagonismo é muito importante, só que ele não pode ficar apenas na palavra. Ele tem que ser de fato, né? E o professor tem que apoiar nesse processo. Logo, o professor precisa de formação. O professor precisa entender esse novo contexto, essa nova metodologia. Né? Ora, a aula transmissiva ela tem seu aspecto, tem sua importância. Vários cursos não podem prescindir disso. Como fazer um direito sem ter aulas transmissivas? Não tem como. Mas não pode ser só isso. Tem que ter um outro espaço, tem que ter uma outra forma, tem que trazer o aluno para espaços de aprendizagem que sejam muito diferentes daqueles que a gente fez tradicionalmente.
E essa mistura, em maior ou menor quantidade, vai depender do perfil de cada profissional que a gente tem na universidade. Então, o objetivo aqui é a gente poder, né, nas concepções que a gente tem de extensão, lembrar que o ensino, a pesquisa e a extensão são indissociáveis. Então, assim, quando a gente faz um projeto de extensão, eu sempre pergunto e as pessoas têm uma certa dificuldade de responder. Qual é a diferença de um projeto de pesquisa e de um projeto de extensão? Diferença clássica. O que muda para um projeto de pesquisa e um projeto de extensão? Eu fiz uma análise lá do ano passado, nós tínhamos 600 e poucos projetos de C no nosso salão de iniciação científica. Desse projeto de C, aproximadamente 200 eram claramente de extensão. Os professores faziam extensão, mas não sabiam que era extensão. Ou, pelo menos, enxergavam isso como impacto social, porque a CAPES não fala de extensão. Ano passado, a CAPES começou a falar. Abriu um edital lá de extensão. Bom, aí começou, então, a falar em termos de pós-graduação. Mas, até então, a pessoa, não, o que eu faço aqui é pesquisa. E é a mesma natureza, resolver problemas, trazer para a sociedade uma série de questões específicas que precisam avançar. Claro, quando fala de pesquisa básica, é bueno, o cara está no laboratório trabalhando com biologia molecular, tudo bem. A extensão fica mais difícil de enxergar. Agora, no todo o resto, né, a área social, enfim, os programas todos têm muita possibilidade de desenvolver pesquisa dentro do projeto de extensão e trazer aluno da graduação para isso. Né? Então, essa harmonia entre essas áreas, ela é super importante. Uma outra questão importante, perfil profissional e objetivos comunitários. Ora, cada área vai ter uma trajetória extensionista específica de acordo com as competências daquele profissional. É diferente a extensão no direito, no jornalismo, nas ciências de dados? Claro que é diferente, porque, de novo, eles têm competências profissionais específicas. Agora, quais dessas competências melhor trabalham em contexto? Na minha área de formação, qual é a melhor competência que eu tenho para desenvolver um projeto social? Quem é que pode responder isso? O técnico da área. O coordenador tem que ir lá, olhar para a sua DCN, ver quais são as competências da sua área e ver assim, bom, nessas aqui eu consigo enxergar impacto social específico. Então, é daqui que eu vou buscar as disciplinas. Foi assim que a gente fez lá. A gente pediu para os coordenadores enxergar nas competências profissionais quais as que melhor aquele profissional desempenharia junto à sociedade, e a partir daí vão buscar as disciplinas que englobam essas competências. A partir daí, tu tem lá 10% da carga horária do curso com disciplinas específicas. Agora, essa questão aqui, eu levei tempo para aprender. A gente dizia assim, bom, agora a gente vai lá e vai trabalhar com problemas sociais. Então, o professor dizia assim, não, eu já tenho 3 ou 4 projetos que quero desenvolver. E é assim, gente, quando a gente não tem uma relação dialógica com a sociedade, quando a gente não ouve a pessoa que precisa da nossa ação, a chance de acertar é muito pequena. É como se eu fosse dar um presente para vocês aqui. Eu ia errar muito feio, por melhor intenção que eu tivesse, porque eu conheço, a maioria de vocês não conheço. Como é que eu acerto um presente? Como é que eu sei que tu precisa? Como é que eu sei como é que eu posso te ajudar da melhor forma? Então, assim, teve uma época que se usava muito o termo de transferência do conhecimento para a sociedade. Hoje, isso claramente não funciona, porque esse conhecimento, às vezes, não serve para nada. Eu nunca me esqueço, a gente tinha um time de inovação, tinha uma disciplina de inovação que eu trabalhei um tempo, e os meninos ficaram assim, muito entusiasmados, que eles queriam trabalhar com parkinsonianos. Eles queriam desenvolver uma colher que, quando o sujeito tremia para cima, a colher tremia para baixo, e quando ele tremia para baixo, a colher tremia para cima. E eles trabalharam, fizeram um projeto, só que tinha uma fase inicial que era montar lá a persona, eles tinham que conversar com parkinsonianos para ver se isso realmente era o melhor porque possível. Eles voltaram no outro dia assim, professor, esquece o projeto. Nenhum parkinsoniano morre de fome, eles não têm problema para comer, eles comem muito bem. O problema deles é isolamento social, eles não saem de casa, eles têm dificuldade de sair de casa. Então, assim, quando a pessoa vai lá, entrevista, conversa e constrói a solução de forma conjunta, bom, aí o projeto de extensão começa a ter sentido e o impacto aumenta. Então, esse ponto aqui é super importante no projeto, para que o professor, junto com os alunos, possam fazer um diagnóstico adequado. Então, aqui tem umas questões regulatórias que eu vou passar mais rápido, mas aqui tem um ponto muito importante. Deixa eu só voltar aqui. Na verdade, hoje, nós não temos ainda uma definição formal no país de quais são as áreas temáticas de extensão. Não existe legislação sobre isso. O que nós temos aqui é do Fórum Nacional de Extensão Universitária, que é uma indicação, né, do Fórum Nacional das Universidades Federais, que trazem aqui as áreas de comunicação, cultura, justiça e direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, trabalho, e nós botamos mais uma, que é inovação, que para nós é super importante na universidade. Então, hoje, as nossas áreas temáticas de extensão, elas contemplam essas questões. Território, cada vez mais amplo. Lá em Porto Alegre, hoje a gente tem um movimento chamado Inova Poa,
onde a prefeitura faz uma série de ações de inovação em toda a cidade. E a gente entra naqueles projetos que são necessários. Então, o território hoje é distrito às ações que são necessárias. Né? Aquela ideia de ter um território fechado, onde tu atua de forma específica, ele já não funciona mais, porque hoje, né, as prefeituras estão entendendo como um grande ativo nas universidades a parceria projetos extensionistas. Então, de novo, o território ampliou bastante, embora, né, ele seja circunscrito à cidade, obviamente, que a gente participe. E os grupos populacionais? No início, assim, há algum tempo, quando se falava em extensão, a gente falava apenas em populações vulneráveis. Né, pessoas que têm dificuldade de acesso de renda, que precisam de implementações sociais para resolver questões de fome, educação, e isso continua sendo muito importante. Só que o conceito avançou. Né, hoje tem uma parte de extensão, que o pessoal está cunhando um termo de extensão tecnológica, que é parceria direta com a empresa. Por exemplo, agora nós tivemos, ano passado, a enchente lá em Porto Alegre, e tivemos um volume gigantesco de pequenas empresas que ficaram inviáveis, totalmente inviáveis. Então, assim, a gente fez um projeto muito grande na universidade para dar suporte para essas empresas em todas as áreas que você possa imaginar. Mentorias, enfim, tal. Então, assim, isso é extensão de forma muito importante. Né? Isso tem um impacto na cidade de forma muito grande, que as empresas iam fechar. E muitas delas conseguiram se recuperar e se reabilitar. Então, assim, é a universidade olhando e perguntando à sociedade, o que vocês precisam? Nesse momento era isso. Né? Então, na verdade, quando a gente fala de grupos populacionais também, isso ampliou muito. Né? E as respostas que a universidade pode dar hoje são muito importantes. Né? As modalidades estão aí, vocês conhecem bem. E quando a gente começou a falar da curricularização, a primeira coisa que a gente percebeu é que a gente precisava de um projeto de inovação didático-pedagógica. Não tinha como fazer. Antes de qualquer coisa, e esse nosso projeto é de 2017. Né? Qual era a nossa ideia? Não dá mais para continuar com o modelo tradicional se a gente quer avançar em alguns aspectos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é um modelo de ensino diferente. E o nosso modelo trazia como base o educar pela pesquisa. A nossa ideia era buscar referenciais, buscar formação de professores, para que a gente começasse a estimular os estudantes a trabalhar de forma mais ativa em sala de aula. Não apenas como receptor e aquela aula dialogada, enfim, mas achar processos mais intensivos de participação e construção do conhecimento do professor. Isso é um processo lento, não se muda isso do dia para a noite. Né? Foram vários anos de trabalho, formações, a gente criou lá os NIPs de inovação pedagógica. Cada escola, são 7 escolas na universidade, e, de novo, né, a gente entendeu uma coisa que para nós era muito difícil, e que vinha de uma reclamação que eu fazia sempre, que eu ia para os cursos com o pessoal da pedagogia, e a linguagem não me fazia sentido. Eu voltava para as aulas de anatomia e dizia assim, como é que eu aplico isso aqui? Porque pedagogia, às vezes, não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa para quem não é do ramo. E a gente não é do ramo, né? Quem aqui se formou para ser professor? Quantos aqui trabalham em educação? O que acontece? Eu fui fisioterapeuta, cheguei na universidade e tive que dar aula. Eu fiz mestrado, doutorado, mas eu tive uma disciplina que tinha a ver com formação docente, mas o resto todo foi aprendendo na prática. E com muita, né, insistência pedagógica de coisas que não faziam sentido. Porque eu olhava aquelas questões e disse, isso é legal, mas eu não entendo como aplicar esse negócio. Então, o que a gente fez na universidade foi assim, criar NIPs, né, Núcleo de Inovação Pedagógica por Escola. Bom, então a gente forma lá advogados para traduzir o pedagogias para advogado. A gente forma médicos para traduzir o pedagogias para o médico. E assim por diante. Porque eu não sei porquê. Na educação superior, a pedagogia nunca se especializou. A pedagogia é um aspecto geral, que parece que serve para todo mundo, mas que, na verdade, quem precisa não entende. Né, e que fica com dificuldade de avançar. Né? Então, essa é uma crítica, né, que não é minha, ela é de vários pedagogos que trazem isso, que no ensino fundamental a pedagogia é muito aplicada. Mas no ensino superior é o mesmo xarope para todo mundo. Interessa pneumonia, asma, enfim. Então, assim, essa mudança de concepção e trazer a pedagogia para um suporte mais específico começa a fazer sentido para o colega. Porque é o teu colega que tem a mesma dor te explicando como avançar nos aspectos educativos. Como é que eu estou de tempo? Tá, então estou bem. Muito bem. Então, esse foi o nosso primeiro projeto, né, de inovação didática pedagógica, que nos deu uma base muito boa para continuar avançando no que venha por ali. Aí depois, gente, o que aconteceu? Né, a primeira questão que nós tínhamos que definir foi isso que eu falava há pouco. Quais são as competências da área profissional que melhor trabalham em contexto? A partir daí, desenhar as disciplinas. A partir desse desenho de disciplina, tu tem o percurso. E aí, bueno, né, depois do percurso, a gente começa, então, a desenhar o modelo. O que é a nossa pedagogia extensionista? De que forma a gente vai trabalhar isso? Porque não é mudança no CODICRED, não é mudança no nome da disciplina, não é mudança na carga horária, não é mudança no, sei lá, tem que ter mais prática, menos práticas. Não, a disciplina já está estabelecida. Ela tem a competência para isso. Então, o que interessa agora é como é que a gente muda a forma de dar aula.
como é que isso impacta efetivamente o nosso processo de ensino. Então, na verdade, a aprendizagem se dá agora baseada em problemas, baseada em projetos, em atividades vinculadas ao serviço. Não é o estágio, é o serviço que a gente traz o aluno, né, respondendo a questões objetivas de demandas sociais prementes. Esse é o serviço que a gente fala. O estágio é outra coisa. Extensão é uma coisa, estágio é outra coisa. Né? Então, métodos, muitos métodos, tecnologias ágeis, design thinking é um deles. Né? Muito bacana, porque ele traz lá aquela fase da persona, e a persona, para mim, é o que mais faz sentido quando tu vai desenhar um projeto de extensão. É entender quem é o sujeito que está lá, o que ele precisa e como é que a gente pode construir junto esse conhecimento. Né? E, de novo, né, principalmente, essas disciplinas têm que ter uma característica comum, que é trabalhar em equipe e de forma colaborativa. E mais, muitas vezes eu tenho uma disciplina extensionista no determinado semestre, só que o conhecimento daquela disciplina não é suficiente para fechar o projeto. Então, os professores que estão no entorno têm que saber que, eventualmente, vão dar suporte para aquele aluno para conseguir dar conta do projeto. Olha que riqueza isso. Né? Quando é que os professores se conversam? Pelo menos na minha realidade era mais difícil, lá onde eu conheço, né, nossa universidade, era muito difícil esse momento de conversação dos professores para um projeto comum de disciplina. Isso acaba acontecendo porque, de novo, a solução é importante. A solução funciona e traz uma série de vantagens para todo mundo. Então, rapidamente aqui, né, a gente tem aqui orientação docente, né, modelo pedagógico, que a gente chamou de pedagogia extensionista, é a pedagogia aplicada a um modelo de ensino específico, mas dizendo assim, bom, aqui está o projeto, é assim que a gente vai desenhar, já temos uma proposta, começamos a sociedade, agora vocês vão ter que tocar esse projeto de forma específica. E aí entra o que nós chamamos de educar pela pesquisa. Então, as disciplinas extensionistas, nós temos lá 16 ou 17 tipos de metodologias ágeis de gestão de projetos, porque para cada área é diferente. As áreas de engenharia têm metodologias muito específicas para tocar projeto, a área da informática já é diferente. Então, nós temos várias metodologias, mas no final do dia, o que nós temos aqui? Análise cenórica, diagnóstico, planejamento de ações, intervenção e avaliação do impacto. Isso é fundamental. Uma disciplina extensionista precisa ter essas entregas. Né? E os professores precisam conhecer, os professores precisam estar engajados nesse processo. E, para isso, então, nós fomos criando, né, esses nossos conceitos e desenhando como seria essa nossa trilha formativa, né, que nós chamamos de pedagogia extensionista, para que a gente pudesse depois passar para uma segunda fase, que é a fase de formação de professores extensionistas. Então, ao longo do ano de 21, a gente começou a fazer a formação. Eu estou apertando o mesmo botão e estou indo para trás, prometo para vocês. Aqui. Então, aqui foi a imersão dos professores em todo o projeto de formação, né, iniciando ali por, bom, o que muda com a extensão? Agora o senhor sabe que é sua disciplina extensionista. E, de novo, né, um desafio era conversar com os coordenadores. Olha só, essa disciplina é estratégica para o currículo, não é pelo professor. Ah, não, mas aquele professor tem mais jeitão lá de dar uma disciplina extensionista. Não, não é essa a ideia. O professor está na universidade e precisa evoluir à medida que a sociedade evolui. Então, se a tua disciplina tem um perfil extensionista, bueno, meu amigo, o senhor está sendo convidado para uma formação de professor extensionista. Essa é a ideia. Assim como disciplina online ou qualquer outro tipo de disciplina. Né? Ela precisa ser estratégica para o PPC e não para as vontades do professor ou para os desejos de formação que ele tem. Ou ele passa para outra disciplina, é simples, né? Se ele não se sente à vontade. Então, o que muda, né? Conexão com a comunidade e sociedade. Gente, para algumas áreas isso foi um susto. O professor chegava lá, não, mas eu trabalho com base de dados, como é que eu resolvo extensão? Bom, vou trabalhar junto e achar um caminho. Né? Então, análise de contexto, plano de ação, como é que a gente vai fazer a governança desses projetos, como é que a gente chega no parceiro e mantém esse parceiro por muito tempo. Né? Se a gente fica trocando de parceiro todo semestre, chega uma hora que a gente esgota a cidade. A universidade é grande, muitas disciplinas. Então, assim, um projeto de extensão resolve? Será que não está na hora de a gente ir para um programa de extensão, fidelizar aquele sujeito que está com a gente por mais tempo, para a gente poder ir avançando nesse processo? Então, aqui tem algumas fotos, né, do nosso processo de formação docente. E, por fim, gente, então, vem a parte mais complexa do projeto, que aí nós temos um apoio gigantesco do time de Valoriza, né, sempre nessa questão, porque nós desenhamos inicialmente uma questão que era assim, bom, a gente precisa de evidência, a gente precisa mostrar para o MEC. Veio agora os novos instrumentos de avaliação, pelo menos 3 dimensões comuns para todos os cursos, tem algumas pistas que vai ser a avaliação da extensão, mas nós precisamos de evidência. Então, assim, a gente tinha um sistema na universidade, que era o CIPROEX, um sistema muito antigo, mas que deu um suporte muito bom para o começo, onde a gente começava a cadastrar os projetos, cadastrar os parceiros, cadastrar qual era o DS, que aquela extensão, que aquele projeto de extensão se vinculava,
né? Cadastrar com todo o sistema acadêmico. Eu tenho que saber quem é esse aluno, qual é a disciplina, qual é a turma, se é aquela disciplina extensionista, não é? Então, assim, na primeira fase, a gente desenvolveu uma conexão entre o sistema acadêmico e o Ciproex e conseguimos, né, de uma forma assim, bastante trabalhosa, fazer um BI, que eu tive que aprender o que era, né, para poder mostrar, inicialmente, né, os nossos primeiros resultados de extensão. Então, aqui, nós temos, por exemplo, esse aqui de 25.1, nós já tínhamos 135 projetos, 33 mil beneficiados. Esse dado aqui é complexo. O professor diz assim, eu fui lá na comunidade e tinham 700 pessoas que foram beneficiadas. Bom, eu não tenho como fazer uma medição. Isso não é só nosso, tá? Se vocês pegarem os dados, as universidades federais, eles têm um sistema que também compila todos os dados de extensão. E é maravilhoso aquele sistema. Eles falam assim, 5 milhões de pessoas atendidas, 10 milhões... Aí tu pergunta, onde é que vem esse dado? O professor refere. Então, avaliar impacto não é uma coisa simples. Aí, participantes são as pessoas que estavam dentro dos projetos, 76 disciplinas, 95 professores, 46 cursos. É como eu disse para vocês, a gente está no meio do processo. Tem muito que implantar ainda nos próximos tempos. Aí nós temos aqui as áreas temáticas, aquelas 9 que eu mostrei para vocês, quais são os programas que a gente já tem de forma mais estabelecida, quais são as ODS que nós já atendemos com os projetos de extensão, os territórios, enfim. E agora a gente vai avançar muito, porque a gente está desenhando uma nova plataforma junto com a Valoriza para poder entender exatamente assim, bom, quais são as habilidades, quem é o aluno, como é que a gente... Cada projeto que o aluno faz extensão é um portfólio fantástico para ele. Só que a gente não tem como certificar, né? Porque senão ele ganha horas do projeto e ganha as horas da sala de aula. Tu duplica a carga horária, então não pode. Agora, nada impede que a gente tenha lá uma certificação sem carga horária, mas que ele possa, por exemplo, jogar lá para o LinkedIn e ter seu portfólio de ações que ele fez ao longo do curso. Então, nisso, o Valoriza nos ajudando muito. É muito experimental ainda. Provavelmente, para o ano que vem, a gente tem os primeiros testes, mas estamos muito confiantes nesse aumento. Então, claro que aí quando começa a aparecer projeto, a gente já aproveitou, vamos começar nossas mostras de extensão. Elas começaram mais acanhadas, nós tivemos aí 23, 24. Esse ano que vem, agora, a gente vai fazer junto com o nosso salão de C. Nós temos um salão de C muito grande na universidade, e ano que vem vai ser salão de C e extensão. Eu estou numa felicidade, né, porque a gente vai poder trazer... Claro, a gente vai pegar carona num supersônico, o nosso salão de C é muito legal, há muitos anos, está na 28ª edição. Né, então, assim, eu tive que negociar muito com a Propesc, que eles disseram, mas já está na hora? Sim. Nós já temos 180 projetos lá. Não vai ser nem perto do que é a pesquisa, mas a gente vai começar a entrar junto, porque faz muito sentido, né? Porque, na verdade, são os alunos trabalhando em pesquisa e extensão e muitos projetos estão nas duas áreas. Então, não tem por que a gente ficar separando isso. Então, a gente está muito entusiasmado com esse projeto para o ano que vem. E, claro, gente, rapidamente, nós temos hoje, a gente começou a perceber a necessidade de criar agências dentro da universidade. Por quê? Porque, de novo, começaram a aparecer parceiros, começou a gente a fomentar os projetos, os professores às vezes buscavam parceiros, a gente tem umas estruturas que podem ajudar, mas, de novo, essa tradução, esse encontro, esse match, né, entre a sociedade e as necessidades que eles têm e as disciplinas extensionistas nem sempre é fácil. O professor, às vezes, não sabe direito como fazer, então a gente começou a criar algumas agências na universidade. E hoje a gente tem uma agência experiencial, que é da Escola de Negócios, tem a AGES, que é Engenharia de Software, tem essa agência aqui, que é a GEP, que é das engenharias, e tem também no Direito, uma agência que está iniciando. Então, assim, para vocês terem uma ideia, agora na enchente, a gente teve uma série de ações, e olha o que os alunos conseguem fazer. Isso são ações dos alunos, os professores apenas orientaram os projetos. Então, nós temos aqui guarda-chuva para a caixa d'água, que reduziu até 36% o consumo de água. Nós estávamos sem água, a gente ficou sem água na cidade de Porto Alegre, não tinha água potável. Nós fizemos aqui desenvolvimento de plano de ventilação em parceria para manter ventilação máxima 5 graus em zonas de uma variação máxima de 5 graus em zonas de conforto térmico. Nós tínhamos muitos locais onde as pessoas ficavam abrigadas e a variação térmica era um problema. Os alunos da engenharia desenvolveram isso. Estudantes, apoiados por professores. E vocês têm que ver o orgulho desse povo quando a gente fazia essas entregas. O orgulho desse pessoal. Então, assim, aqui algumas coisas da engenharia. Esse aqui eu acho muito lindo. O pessoal da computação fez um software que ampliou a adoção. Né? As pessoas tinham muita dificuldade de encontrar crianças em lares adotivos. Isso aqui já está funcionando. Tem um outro trabalho muito bacana aqui, que a gente trabalha com casas-lares de pessoas com transtornos mentais. Esses gestores de casas-lares precisam de muita formação em todas as áreas. Então, assim, os nossos estudantes têm feito um processo formativo com muitas habilidades e competências que eles precisam.
Aqui, né, a Escola de Negócios negociando diretamente com a Prefeitura, que foi no caso das microempresas que tiveram problemas durante a enchente. Né? No outro lado aqui, a Procempa, que é a nossa área de TI da cidade. Agora, a gente teve um projeto que foi vinculado ao nosso parque tecnológico, que 5 regiões da cidade de alta vulnerabilidade têm Wi-Fi gratuito hoje. A gente conseguiu implantar, junto com a Procempa, um projeto, então as pessoas têm acesso à informação, e isso a extensão traz de forma muito intensa. Vou ficar mais perto aqui, eu acho. Bom, essa aqui é da agência de software, eu vou passar rapidamente aqui. Então, aqui nós atendemos projetos, inclusive, dentro da própria universidade, de outras disciplinas que precisam avançar. E aqui o pessoal tem feito uma série de desenvolvimentos super importante. Eu acho que a pilha está fraca. Deixa eu passar rápido essa questão aqui. Então, claro, que esse slide é muito importante. E, claro, vai ficar à disposição de vocês depois, se quiserem, né, ter a informação. Então, assim, quando a gente cria projetos de extensão, a gente tem que lembrar que eles são gratuitos. Né? A gente tem que lembrar que eles são disponibilizados para a comunidade por meio de uma estrutura que a gente fez isso, que é a transferência de tecnologia. Né? A tecnologia utilizada é a critério dos professores. Né? Não deve ter datas fixas de entrega. O parceiro tem que saber que, como é feito por alunos, às vezes a entrega não ficou do tamanho que a gente queria. Tu vai precisar de mais um semestre para poder resolver. Enfim, né? A gente tem uma série de questões aqui que são importantes ser tratadas a priori, até para não gerar, né, no parceiro aquela ideia de, não, só um pouquinho, não funciona. Não, ele funciona, mas dentro do ritmo que é um trabalho desenvolvido por estudantes de graduação. Aqui a AGES, né, essa aqui é mais da área de engenharia. Então, também aqui tem uma série de projetos que são... Vou ficar bem pertinho aqui, acho que aí vai. Aqui, volta o anterior para mim, ali eu vou pedir para te me ajudar. Né? Então, aqui, gente, só para vocês terem uma ideia de como é que a engenharia faz para desenvolver os projetos. Né? Então, eles fazem toda uma parte inicial com os conteúdos que vão dar suporte para esse projeto, e aí depois eles têm metodologias específicas de testagem, né? Porque não basta apenas a gente entregar o projeto, mas ele tem que ser testado de forma muito intensa. Mas isso é de cada área. Aí tem que ir lá conversar com os colegas e ver isso. Vai passando para mim, por favor. Aqui tem alguns exemplos de foto. Aqui a escola de negócios, né? Passa 2 slides rapidinho. Que tem uma. Pode passar o próximo. Aqui são as competências, mais um. Aqui é o nosso secretário, está no site da PUC lá, né? O nosso secretário, nós temos a Secretaria de Inovação lá em Porto Alegre, e ele diz isso, né? A Prefeitura precisa cada vez mais contar com esse olhar dessa faixa etária jovem, a fim de cumprir o seu papel e inovar. A partir dessa possibilidade de continuidade, né, o nosso professor ele está desenvolvendo mecanismos, né, para que essa proposta avance a implementação. Então, hoje, essa parceria com o setor público ela é fundamental e a cidade se beneficia muito desse processo. Pessoal, eu sei que eu falo muito rápido, tinha muitas coisas para falar. Isso é porque a gente se apaixona por essa área. Né? Eu não vim da extensão. Né? Quando eu descobri que eu ia trabalhar com extensão, eu disse, bom, vou ter que aprender alguma coisa sobre extensão. Mas nesses 5 anos que a gente trabalha com essa área, foi apaixonante. Assim. E vou dizer para vocês que um fórum como esse é fundamental, né? Porque, de novo, a gente olha para um cenário futuro que é desafiador, mas hoje nós temos opções, hoje nós temos formas de fazer, formas de avançar que estão disponíveis para todos nós. Muito obrigado pela paciência e agradeço novamente o convite. Professor Denizar, muito obrigada pelas suas contribuições no Fórum Nacional de Carreiras. Receba das mãos do José Eduardo uma placa que simboliza o nosso reconhecimento. Mais uma vez, muito obrigada, professor Denizar.